E eu queria fazer uma pergunta para vocês, queria mostrar uma imagem para vocês. E eu queria tentar ver se você conseguiria fazer uma correlação entre qual pessoa seria de qual país aí. Você consegue fazer uma correlação aí? Fala para a pessoa do seu lado aí. Quem seria o quê? Tailândia, Austrália, Rússia, Romênia, México e Chile. Não é verdade? O mexicano ali se entrega um pouco, né? Apesar do só por causa do chapéu, né? Mas nós dá para conhecer outros que não são tão claros assim, né? O outro com frio também, né? É meio óbvio, né? Talvez quem seja do que aqui, porque toda vez que nós vemos alguém, nós temos uma primeira impressão sobre a pessoa, sim ou não, gente? Nós olhamos, nós temos uma primeira impressão, sem ouvir a voz dela, sem nunca ter conversado, a gente acaba projetando alguma coisa. Muitas vezes a nossa análise é exatamente através da roupa ali, da vestimenta, não é verdade? De costumes. Eu peguei fotos, né, que representam bem, né? Então tem uma certa caracterização aqui. Eu não imagino que os mexicanos usem um chapéu desse para trabalhar todos os dias, não é verdade? Ou até mesmo, né, usando todas essas roupas aí, talvez de mais fácil identificação. Mas a gente conclui sobre uma pessoa a partir do que nós vemos dela. Então, as roupas, muitas vezes a gente ouvimos algumas palavras, muitas vezes nós vemos o seu comportamento. A gente vê isso, roupa, palavras e comportamento, quer dizer que a gente tem um relacionamento com essa pessoa? Não. A gente pode ver essas coisas sem ter um relacionamento. A gente pode analisar e ver. Agora, se eu perguntasse para você, qual dessas pessoas é mais feliz? Qual delas é mais realizada? Daria para saber? Está todo mundo meio que sorrindo aí, não é verdade? Só o cara do chapéu ali, que não está tanto ali, o australiano. É difícil a gente saber assim, não é? Por que é tão difícil? Porque a gente não consegue ter certeza. Pois para saber, nós precisamos conhecer o quê? O coração. Então você pode olhar, mas até que você tenha um tempo para poder sentar, falar, ouvir aquela pessoa, a gente não consegue saber quais são seus desejos, quais são seus sonhos, dificuldades, preocupações. Por isso, às vezes a gente tem que ser pronto para ouvir e tardio para julgar, como diz a palavra. Porque o que Jesus mais está interessado é no meu e no seu coração. A gente tem falado muito de coração aqui num retrospecto. Mas sabe, gente, nos nossos dias, está muito fácil enganar outras pessoas. Está ou não está? Você já viu um vídeo de inteligência artificial na sua rede social que você jurou que era verdade? Aí você mostrou para outra pessoa e falou, não dá, o braço dele está invertido. Não é uma coisa de inteligência artificial. Cada dia mais o engano, que está muito atrelado ao espírito do anticristo, ele vai estar presente nos nossos dias. E não só no engano assim aparente, mas no engano principalmente para fazer com que certas mentiras sejam apresentadas como verdade. Porque o diabo, ele continua sendo um grande enganador. É a única coisa que ele sabe fazer. Mas quando Jesus prega lá em Mateus 5, 6 e 7, ele está no Sermão da Montanha, Jesus ele fala de pessoas verdadeiras. Repete isso comigo, pessoas verdadeiras. Jesus não está falando de uma coisa impossível de ser, mas ele está falando de características de pessoas que só podem ser daquela maneira descrita em Mateus 5, 6 e 7, quando elas têm um novo coração. Por isso, hoje nós vamos falar sobre o que significa ser pobre de espírito. Meu pai deu 2 mensagens aqui que introduziu muito claramente o que é o reino de Deus, a perspectiva, porque Jesus vem para inaugurar um novo reino, e esse reino se manifestará com plenitude, 100%, quando ele voltar na sua segunda vinda.
Mas até lá o reino de Deus se manifesta dentro de mim e de você. Repete comigo, o reino de Deus começa dentro de mim. Não é uma igreja, não é um governo, não é uma entidade social que vai trazer o reino de Deus, sou eu e você. A partir do que ele flui e transborda na nossa vida, é que o reino de Deus se manifesta. Agora é importante a gente entender, porque quando Jesus ele vai falar sobre isso, ele traz umas características. E hoje eu quero focar somente em uma delas, que é o que é ser pobre de espírito. O que é isso? É aparência? É pobreza financeira? É humildade? Jesus ele fala isso, né? Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Na versão Revista Atualizada diz, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, pobre e humildade aí na palavra, na língua a qual Jesus pregava e falava, tem esse duplo sentido. E meus irmãos, não é uma pobreza financeira, como nós vamos ver aqui, mas diz respeito a uma condição do coração. E é muito importante a gente entender, porque a sequência é importante. Quando Jesus começa a falar, ele não começa de trás para frente. A Bíblia não está numa ordem aleatória, amém? A Bíblia é a palavra de Deus. E se pobres em espírito está em primeiro, quer dizer que ele é o primeiro que vem antes de todos os outros. Está com a sua Bíblia aí em Mateus 5? Eu não transcrevi o texto inteiro aqui, mas se você abrir sua Bíblia, você vai ver que está escrito assim, ó, felizes os pobres de espírito, pois o reino de Deus lhes pertence. Depois, felizes os que choram, pois serão consolados. Felizes os humildes, pois herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Felizes serão se... E quando Jesus começa com pobres de espírito, há uma concordância entre vários biblistas, que ele fala assim, Jesus está dizendo, isto aqui é o mais importante. Sem este primeiro, os outros não fluem. Os outros podem não acontecer. Porque é muito bonito a gente pensar sobre o reino de Deus, que é uma coisa incrível quando você lê nas Escrituras. Mas a gente precisa entender que esse reino, ele só pode ser desfrutado por quem nasceu de novo. Porque senão o reino de Deus ele não é um lugar que você tira um passaporte, tira um visto, vai e viaja. Passa um tempinho e volta. Quando você quer ir para um outro país que precisa de visto, é assim, não é? O que você faz? Você vai até o consulado ali, você tira o seu visto, não é verdade? E aí na entrevista do visto eles perguntam, quanto tempo você vai ficar lá? O que você vai fazer lá? Você não vai virar um ilegal lá? Por quê? Porque é para fazer um turismo. Você vai, fica um tempo e volta. O reino de Deus não é turismo. Vamos repetir isso? O reino de Deus não é turismo. A gente não vai lá, pega o que a gente quer e volta para a nossa vida suja, porca, nojenta. O reino de Deus, a Bíblia vai falar que é uma coisa que nasce dentro do nosso coração. Então, Jesus fala, ninguém pode entrar no reino dos céus, ninguém pode desfrutar desse reino, se não tiver essa pobreza de espírito, essa humildade. Então, esse é um princípio que tem muito na palavra. Primeiro acontece o esvaziamento e depois vem o enchimento. Jesus ele vai falar isso de novo, ele vai repetir, quando ele ensina sobre que você não pode colocar vinho novo e odres velhos, porque senão o odre antigo, que é o recipiente de couro, ele estoura por causa da fermentação e tudo se perde. Às vezes, meus irmãos e irmãs, quando a gente lê o reino e a gente ouve essas verdades poderosas das Escrituras, e a gente ouve testemunhos incríveis de conquistas, e nós vemos tanta coisa boa, e aí você fala, parece que isso nunca acontece comigo. Alguém além de mim já teve essa sensação já? Não? Peraí, eu vou repetir, senão ou ninguém está me ouvindo aqui, está todo mundo viajando. Aquela sensação de que tudo acontece com os outros, mas nunca acontece comigo. Você já teve essa sensação? E você já teve inveja por causa dessa situação? E você já se afastou de Deus por causa dessa sensação? Você já ficou bravo com Deus por causa dessa sensação? Metade não, gente, metade da igreja nunca ficou. Vocês são bons demais. Quando vier Jesus, vocês vão subir primeiro, certeza.
Eu falo para vocês que eu tive já. Ô Senhor, estou fazendo tudo certinho. Por que acontece com o outro? Só acontece comigo, não acontece com vocês. E é engraçado porque, como o reino de Deus é uma realidade, ele não é uma ideia. O reino de Deus não é uma ideia, é uma realidade. A gente vê essas coisas e fala, nossa, que interessante aquilo. Nossa, que vitória maravilhosa. E você fala, mas como é que eu desfruto daquilo? Aí você vai falar o quê? Eu preciso então fazer um monte de coisas. O que eu preciso fazer para fazer a mesma coisa? É a pergunta do jovem rico para Jesus. O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus fala com o jovem rico, você tem que honrar teu pai e tua mãe, e dá toda a lei ali para o jovem rico. O que o jovem rico fala para ele? Isso aí eu já faço tudo. E aí Jesus fala, então vai, vende tudo e me segue. Aí a porca torce o rabo. Aí ele olha e a Bíblia fala que ele volta para sua casa triste, porque ele tinha muitas posses. Então, apesar de fazer tudo, o coração estava amando outra coisa a não ser Jesus. O jovem rico estava cheio. E quando Jesus falou, eu vou te dar algo melhor, só que para você receber algo melhor, você precisa se esvaziar. Ele falou, não obrigado. A questão do jovem rico não é sobre ser rico, ok? A questão do jovem rico é amar mais outras coisas do que a Jesus. A riqueza pode ser uma coisa que rouba o nosso coração, mas o orgulho também pode ser uma coisa que rouba o nosso coração. Pode ou não pode? Pode. No reino de Deus funciona esvaziar para depois encher. E isso mostra para a gente o que Cristo faz constantemente. Cristo, ele primeiro derruba e depois ele constrói. Ele precisava chamar ali aqueles pescadores, seus discípulos mesmo. Veja quanto Jesus investiu nos seus 3 anos de ministério, desconstruindo mentiras na cabeça dos seus discípulos. Os discípulos falavam, não, para esse homem nasceu cego. Quem pecou? Ele ou seus pais para que ele nascesse cego? Aí Jesus fala, vocês não estão entendendo. Deixa eu desconstruir essa ideia falsa e dizer que ele está nessa condição, ele está provisoriamente nesta condição, para que a glória de Deus se manifeste. Jesus vai lá e abre os olhos do cego. Ele desconstrói. Qual que é o grande choque dos discípulos? Eles viveram grande parte da sua vida, tudo bem que eles tinham ali uma idade jovem, mas eles eram adolescentes ali, jovens, Pedro era o mais velho, mas todos eles estão vendo algo, e falando, mas eu não aprendi assim, mas agora Jesus está falando que é assim, eu quero o jeito de Jesus, eu quero viver do jeito de Jesus, mas para viver do jeito de Jesus, eu preciso abandonar o que não é de Jesus. E essa é o negócio que eu ouvi muito na minha adolescência, do crente Raimundo. Um pé na igreja, um pé no mundo. Já ouviu essa já? E o que a gente ouvia muito disso? O cara quer o reino, mas não quer largar umas coisinhas do mundo. Eu quero as bênçãos do reino, eu quero a cura do reino, eu quero a presença do rei do reino, mas esse bar aqui que eu vou todo dia, não dá. Eu tenho que estar lá. Esse videozinho que eu assisto, essa mentirinha que eu conto, isso aqui que eu tenho que sustentar para manter o meu emprego, eu não quero, porque se eu sair disso, eu vou perder umas coisas que eu gosto muito, então eu quero ficar um pouquinho no mundo e um pouquinho no reino. Deixa eu dizer, quem está um pouquinho no mundo e um pouquinho no reino, não está no reino. E aí a gente cai numa mentira de que dá para viver meio a meio. Caímos ou não caímos, gente? A gente caiu. E muitas vezes a gente não deixa Cristo destruir certas coisas no nosso coração. Jesus, ele falou várias vezes com os discípulos, e coisas que confrontaram as suas convicções mais profundas.
Falando sobre a sua ressurreição, Jesus falou: eu vou destruir e vou reerguer em 3 dias. Por quê? Porque Jesus tinha que fazer, ele tinha que destruir aquela religiosidade dos judeus e inaugurar uma nova e eterna aliança. Por isso ele falou: eu vou destruir esse templo e vou reconstruí-lo em 3 dias. Ele não está falando do templo físico, daquelas muralhas, mas ele está falando de que assim, a presença de Deus não mais estará lá, mas estará aqui, em todo aquele que crer em mim. Jesus, ele condena o pecado e depois liberta. Condenar o pecado não é acusar o pecador, há uma diferença. Ele condena o pecado. Jesus nunca pegou e viu uma situação que era pecado, que a lei dizia que era pecado, e falou: não, isso aqui não é mais pecado. Não tem registro na Bíblia de Deus mudando o que é pecado ou não. Jesus nunca mudou o que era pecado do Antigo Testamento. Só que Jesus falou: eu vou dar uma abordagem diferente para quem está cometendo o pecado. Lembra da mulher pega em adultério? João 8. Seus acusadores pegam ela, arrastam ela, colocam ela em praça pública, prontos para apedrejá-la, porque era o que mandava a lei de Moisés. E aí então, a lei de Moisés aqui é a lei de Deus. E aí então eles colocam Jesus num lugar que fala: e aí? Ou ele vai ter que negar a lei, ou ele vai ter que... Porque se ele negar a lei, nós mata ele. Senão ele vai ter que matar a mulher, e eles vão ver que Jesus é igual a gente. Eles colocam Jesus numa sinuca. Ele não tem como sair. Na cabeça deles. Jesus então pega e fala assim, Jesus fala: não, esta mulher não pecou. Vocês são parciais. Cadê o homem que estava traindo com ela? É isso que Jesus fala? Jesus entra em argumentação com eles? Jesus tenta provar que ele está certo? Não, porque o reino de Deus não precisa provar que está certo. Jesus fala: então, quem não tem pecados, que atire a primeira pedra. Jesus bagunça a cabeça daqueles homens. Porque agora eles são iguais à mulher pega em adultério. De acordo com a própria lei de Deus que eles citaram para matar ela. Vocês estão aqui comigo, sim ou não, gente? Jesus pega o que eles queriam condenar como pecado e fala: então, o pecado dela é igual ao meu e o seu. O meu de Jesus não, porque Jesus nunca pecou, não é verdade? Mas é igual. E nenhum judeu, conhecendo a Torá, a Bíblia, ia poder negar isso. E a Bíblia fala que a partir dos mais velhos, então, que talvez tinham mais vivência e talvez cometido mais pecados, eles vão largando as pedras um por um. E aí Jesus chega até aquela mulher e fala: onde estão aqueles que te condenaram e te acusaram? Não estão mais aqui? Então eu também não te condeno. Porém, como é que é o texto, gente? Vai e não peques mais. Você percebe então que Jesus condena o pecado e ele liberta? Isso é pecado, mas agora você não vai mais precisar fazer isso. Jesus, ele traz a convicção do pecado. Para antes vir da conversão, a conversa com Nicodemos. Jesus fala para ele que é necessário nascer da água e do Espírito. Nicodemos é um cara que está querendo, você vê que ele está buscando mais Jesus, mas ele fala: Nicodemos, então, se não arrepender, não converte. Porque a conversão não é uma mudança de comportamento e de aparência somente. Muda sim o comportamento, pode mudar inclusive a nossa aparência, mas é fruto de um coração. E todos os convites que Jesus fala para alguém segui-lo, Jesus sempre pega no coração. A humilhação vem antes da exaltação. E aqui a humilhação, quando você pensa em humilhação, você pensa em alguém expondo outra pessoa, não é verdade? A pessoa foi humilhada, quer dizer que ela foi exposta, quer dizer que ela não teve chance. A humilhação aqui não é no sentido da exposição vergonhosa, mas é da traga à luz, e então você desfruta. Fala para o seu amigo do seu lado: Deus não pode abençoar o que está nas trevas. A Bíblia fala que eu sou luz. Ele não vai falar isso lá em 1 João? Em 1 João ele fala isso.
As trevas e a luz não podem coabitar. Jesus também vai ensinar isso, ele fala, os seus olhos são luz. Se os seus olhos forem luz, todo o seu corpo será cheio de luz, mas se os seus olhos forem trevas, quão grandes trevas serão? Porque você foi desenhado para a luz, não para as trevas. Mas qual que é o espírito do nosso mundo, meu amigo, minha amiga? Nós temos o espírito do nosso mundo tem essa cultura dessa autoexpressão. Então o nosso mundo, ele exalta pessoas que têm personalidade forte. Exalta ou não exalta? Ainda mais com as redes sociais. Tem gente que nunca vendeu um pedaço de pão, mas porque fala forte e grita muito, é uma pessoa que as pessoas seguem para ouvir. Tem pessoas que têm menos qualificação técnica numa área, mas só porque a pessoa fala bem, tem um grande posicionamento, e não sei por que a gente colocou como seguidores uma medida de capacidade, o que não é. E projetamos isso. Então, quando a gente vê uma pessoa de personalidade forte, a gente segue, a gente curte, e a gente não menospreza o poder das redes sociais, está mudando a mente de muita gente. Aquilo que eu e você consumimos afeta drasticamente a nossa mente. E está lá, então a gente admira uma pessoa que é forte. A cultura da autoconfiança. Tem que se posicionar em tudo. Se você não for uma pessoa extremamente confiante e mostrar isso para todo mundo, você não é uma boa pessoa. Ou você é fraco. É ou não é a cultura dos nossos dias? Todo mundo é pronto para dar opinião sobre o que não entende. É ou não é, gente? Mas nunca vi, tem especialista em política externa, em tudo que é lugar. Em política pública. Tem especialista em medicina, os especialistas em medicina é uma coisa de maluco. Tenho 2 filhos pequenos. Então, dificuldade de amamentação, Tito não dorme a noite inteira. Aí o Instagram ouve a gente e começa a sugerir. Não é verdade, amor? Faz isso, faz aquilo. E aí você vê, aí você tem uma pessoa dando uma boa dica, aí você assiste a dica e você fala, nossa, que interessante, vou testar com meu filho. Aí você vai ler os comentários, já tem alguém falando, não, isso aí não é bom. Aí tem outra pessoa falando, não, isso aqui é melhor, não, isso aqui é mentira. E aí você fala, peraí. Isso acontece comigo, com vocês eu tenho certeza que não acontece. Muitas vozes, nenhuma direção. E a gente se acostumou com isso. Então a gente tem essa autoconfiança. A pessoa que fala mais ou que tem muito, a gente fala, não, essa aqui vale a pena. Mas isso não é um padrão do reino de Deus. O padrão do reino de Deus é o coração. Não é o que as pessoas escolhem mostrar. A cultura da autossuficiência, da autopromoção. Pessoa boa é aquela que está bem sucedida, é independente. Você percebeu como a gente exalta a independência nos nossos dias? Já percebeu isso? Mulheres fortes têm que ser independentes. Tem muita mulher forte que é muito dependente de Deus e do seu marido que teme o Senhor e vai muito bem. Tem muito homem que acha que para ser independente tem que ser um troglodita, que não pede ajuda, que se divida no banco, mas não consegue conversar com alguém sobre os seus pecados, os seus problemas. E acho que isso é uma grande independência. Independência no reino de Deus é morte. Deus nos criou para sermos dependentes dele e uns dos outros. Por isso que a Bíblia fala de corpo de Cristo. O Sermão da Montanha ele é maravilhoso. Mas para desfrutar do reino tem um como. Tem um como. Porque senão o reino de Deus seria turismo. A gente vai quando a gente precisa de algo mais barato, tipo ir no Paraguai, pega o que quer e volta. Nós vivemos numa cultura de autoafirmação. Confie em si mesmo.
Essa aqui eu não preciso nem explicar, porque isso aqui está inundado. O lema é isso aí: acredite em si mesmo, reconheça suas capacidades, seja autossuficiente, sendo que ser pobre de espírito destrói essa mentalidade. Jesus vai falar que essas frases são lixo no reino de Deus. Gustavo, quer dizer que eu não tenho que ter confiança? Você confia naquele que te sustenta. Você confia naquele que deu tudo o que você precisa. E só que essa questão, quando a gente não reconhece que nós somos pessoas pobres de espírito, a gente nunca vai ser dependente e humilde para dizer que eu não preciso acreditar em mim mesmo, porque o Senhor acredita em mim. Eu sou filho de um pai que toda manhã me lembra quem eu sou. Humilde vai até o pai e pede direção. O independente não precisa do pai. Já cresceu, né? O que não significa ser pobre de espírito? Ser pobre de espírito não é timidez. Não é ser retraído, ser fraco, passivo, inseguro, ter baixa autoestima. Tem gente que, porque se pobre de espírito fosse isso aqui, Jesus era isso? Jesus era isso aí, gente? Jesus era tímido, fraco, baixa autoestima. Jesus falava, nada não acontece na minha vida. Jesus vivia assim? Não. Ser pobre de espírito não é uma personalidade natural. Eu nasci humilde e pobre de espírito. Não, pobre de espírito é fruto do novo nascimento. Pobre de espírito é fruto da regeneração, é fruto de um agir do Senhor. Então, tem pessoas que naturalmente são mais quietas, mais modestas, mais reservadas. Aí você fala, que pessoa quietinha, humilde. Pode ser quietinha e o nível de orgulho está batendo lá no alto. Humildade espiritual não é ser quieto, modesto e reservado. Ser pobre de espírito também não é falsa humildade. Insiste em se diminuir verbalmente, faz um teatro, é algo mais performático. Você me ajuda a fazer isso aqui? Eu quero que você faça essa célula hoje. Não, eu não posso. Quem sou eu? Eu acredito em você. Se você não quer fazer por você, tá bom, mas você faz por amor às pessoas? Aí muda o negócio. Não é, eu tento, né? Eu tento, né? Se alguém te elogiar, às vezes você fala, glória a Deus, foi o Senhor que fez na minha vida. Não se pobre de espírito. Glória a Deus. Ser pobre de espírito, gente, não é reprimir a personalidade, suprimir a sua identidade, mudar de nome, fazer votos extremos, virar alguém artificial. É pobre de espírito para uns, mas para outros, não. Por isso que eu falei, as bem-aventuranças são sobre pessoas reais, porque o reino de Deus é real. O reino de Deus não é uma ideia. O reino de Deus não é uma ideia, não é utopia. É realidade de todo aquele que nasceu de novo. Então, ser humilde de espírito é reconhecer que nós não temos em nós mesmos o que precisamos para viver para Deus. A gente trabalha com jovens já há muitos anos, e é muito engraçado lidar com filhos de pai crente, de pais cristãos. Porque eles começam a frequentar a igreja muitas vezes porque virou uma rotina, virou uma cultura da família. E aí na hora da gente falar do novo nascimento, do arrependimento, é muito engraçado, já vi isso várias vezes acontecendo. Eles não acham que eles são pessoas ruins. Não, eu minto pra caramba, eu fico com um monte de menina na escola, mas ruim eu não sou. Por quê? Porque a nossa mentalidade de ser uma pessoa ruim ou boa está sendo eu me comparando com outro. Então eu pego um bandido, um ladrão, um safado e falo, não sou ele, então não sou mau. Quantos por cento para ser bom e mau? 20%? Tem uma pesquisa para dizer se eu sou bom ou se eu sou mau?
Romanos vai falar que todos nasceram no pecado. Todos são maus e estão destituídos da glória de Deus. Mas por causa de Jesus Cristo, nós somos reconciliados com Deus, amém? Para uma viva e nova esperança. Agora, meu irmão, minha irmã, se a gente acredita que a gente tem o que a gente precisa para se relacionar com Deus, a gente pode entrar num relacionamento onde nós nunca nos arrependemos. Quando nós temos o nosso batismo aqui, nós fazemos o nosso encontro Nova Vida, nós falamos sobre arrependimento, para os que estão ali no curso. E existe um grande arrependimento, que todos nós que cremos em Jesus passamos na nossa vida, que é o abandono da antiga maneira de viver, do reino das trevas, sendo transportados para o reino do seu Filho amado, para o reino da luz. Mas deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã, olha bem aqui para mim. A vida cristã é um compromisso de constantes arrependimentos. Quem acha que só precisa se arrepender uma vez e está garantido, se tornou orgulhoso. Nós temos que tomar um cuidado no nosso coração. Porque se a gente só precisa se arrepender, então, uma vez, eu não estou dizendo que assim, a salvação vai e volta. Não estou falando que você perde a salvação, tá bom? Não estou falando que você precisa se arrepender. Fiz um pecado, não estou salvo, agora preciso me batizar de novo. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que depois que eu entreguei minha vida a Jesus, eu errei. E eu pequei. Você também? E se a gente oculta porque a gente é crente, a gente se torna o quê? Orgulhoso, hipócrita, juiz dos outros. Que é o que a maior parte, muitas vezes, das pessoas em igreja são. Por isso que a gente não consegue alcançar novas pessoas. Agora, quando nós mantemos um estilo de vida de arrependimento, isso transforma-se na marca do que é ser um discípulo de Jesus. O reino de Deus é um reino de arrependidos. O reino de Deus é um reino de pessoas que têm o coração consciente de que o que eu preciso para viver para Deus vem de Deus. Eu não posso viver sem Ele. Ser humilde de espírito é saber que sem Deus a gente não consegue viver da maneira que Ele deseja. Ah, não, sou crente, beleza. Eu me batizei ali, agora eu frequento uma célula, show de bola. E agora eu vou viver a vida da maneira que eu quero. Porque agora eu já sou, garanti, eu tenho o selo, o passaporte está carimbado, céu. Não é isso que a Bíblia diz. Para a gente viver da maneira que Ele deseja, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo não possui a gente e sai quando a gente erra, mas o Espírito Santo permanece em nós, e na medida que nós nos relacionamos com o Pai, o Espírito Santo cresce. Por que Ele cresce? Porque eu me diminuo e o Espírito Santo governa a minha vida. Por isso que quando Jesus fala sobre o reino de Deus, Ele fala que o reino de Deus é como que, a gente ouviu na semana passada, é como um pequeno fermento que faz o que com a massa? O que o fermento faz na massa? Cresce, mas ele afeta toda a massa. Então eu e você podemos conhecer o reino de Deus, achar ele interessante, mas o reino de Deus não é um lugar para se visitar. O reino de Deus é uma coisa que vai sair de dentro de nós para fora. Tem que crescer. Se eu quero ficar desfrutando de um reino que o Rafael está vivendo, eu estou errado, porque o mesmo reino dele pode acontecer dentro de mim. Não tenho que ficar desfrutando dele. Eu me alegro com ele, porque o Deus que ele serve é o Deus que eu sirvo. Mas o que ele está vivendo eu posso viver. Porque do seu interior, a Bíblia fala, fluirão rios de águas vivas. Ser humilde de espírito, meus irmãos e irmãs, é perceber que nós não somos o centro, que tudo que somos e temos vem de Deus. Se eu não sou o centro, sobra Deus. E na cultura que nós estamos inseridos, que o homem é o centro, que as conquistas humanas são o centro, que as pessoas exigem que nós sejamos sempre bem-sucedidos, e ninguém posta, ou aparenta, ou comenta sobre as suas coisas ruins que acontecem, as suas dificuldades que acontecem.
A gente importou isso para a igreja. Então a gente vai numa série e pergunta, como você está bem? Estou bem. Casamento está o bagaço. Mas está bem. Por que a gente acreditou nisso? Por que nós deixamos uma cultura do mundo invadir a cultura do reino de Deus? A cultura do reino de Deus é de vulnerabilidade. A cultura do reino de Deus é quando a gente ouve Jesus, a gente obedece. A cultura do reino de Deus é ter a Bíblia e a palavra do Senhor como palavra final sobre as nossas vidas. O reino de Deus tem N implicações, mas ninguém, ouça bem, ninguém desfruta do reino de Deus com um coração orgulhoso e independente. Se eu sou o centro, eu não vejo o reino de Deus. Eu posso visitar às vezes, talvez, ter um respingo, mas quem desfruta do reino, já morreu para si. Então a humildade verdadeira, meu irmão, minha irmã, nasce do encontro com Deus e não de comparação com as pessoas. Deixa eu te dizer isso. Pare de se comparar com alguém pior que você, para você se sentir bem. Compare-se, eu e você devemos nos comparar, sabe com quem? Com Jesus, para a gente se sentir mal. Mas aí a gente não vai ficar nessa condição. A gente vai falar, Senhor, eu quero ser como o Senhor. E a Bíblia fala que a boa obra que Ele começou em nós, Ele vai aperfeiçoar até a vinda de Jesus. Então quer dizer que quando a gente tem a referência como Cristo sendo o melhor, e eu não sendo o melhor, como Cristo é, mas eu tenho essa meta, esse objetivo, eu falo, Cristo, eu quero ser como o Senhor. E eu dependo de Deus para me transformar à imagem de seu Filho, nem que eu gaste uma vida inteira. Eu vou viver em humildade, dedicando a minha vida para ser como Jesus. Um dia eu estava conversando com um amigo, e a gente estava discutindo algumas coisas, e foi tomando o padrão de Cristo, mas é referência a Cristo. Ele falou, pô, Gustavo, mas se a gente for viver com referência sendo Cristo, a gente está lascado. Eu falei, essa é a ideia mesmo. A ideia é a gente olhar e falar, não posso, não consigo, se não for o Senhor. Se não for o Senhor. Agora, abaixa o nível de expectativa. Põe o seu alvo ser, sei lá, qualquer outra pessoa aí. Uma pessoa que você segue, um influenciador, alguém que você tem como credibilidade. Perdeu o foco de Cristo? Já era. Lembro do pastor Carlos Alberto pregar muito isso. Eu lembro, uma época a gente tinha um encontrão de jovens nacional lá em Sumaré, era um encontro com jovens, tinha 5.000 jovens lá e tudo, e foi bem numa época que todo mundo queria ser igual ao Neymar. Vocês lembram dessa época, gente? Era o cabelo igual ao do Neymar, era tudo igual ao Neymar. O Neymar marcou uma geração, não marcou? Igual aquele cabelo do Ronaldinho, lembra do Cascão na Copa do Mundo, do Ronaldinho? O que teve de gente fazendo aquele cabelo depois. Por quê? Porque sabe o que é interessante? Essas figuras, elas têm uma influência. E quanto mais infantil somos, e aqui não é uma crítica às crianças, tá? Porque muitas crianças não têm a conscientização completa do que é uma referência, eles olham e falam, eu quero ser como ele. Então qual é a primeira coisa que eles fazem? Vou mudar o meu exterior. E até hoje a gente não sabe qual que é o rosto de Jesus, porque não tinha uma câmera fotográfica. Mesmo que a gente quisesse ser como Jesus, a gente ia fazer o quê? Barba grande, cabelo grande, uma roupa branca. Rafael está mais próximo de ser como Jesus ali, o meu irmão ali também. Não tinha olho azul, cabelos esvoaçantes. O homem tentou criar uma imagem que é Cristo, mas o que a Bíblia fala? A Bíblia descreve Jesus? A Bíblia descreveu outros homens, descreveu Golias, descreveu Saul, não é verdade? Descreveu Jeremias, mas Jesus não descreve, por quê? Porque a aparência não importa, o que importa é o coração, e nós estamos numa cultura que está vendo a aparência, e a gente quer simular a aparência, e pobre de espírito tem a ver com o coração, e aí Jesus fala, aprendei de mim que sou manso e humilde, é a única coisa que Jesus fala sobre ele. Não estou bravo, só estou empolgado.
Mas olha isso, olha Isaías lá atrás. Você percebe que Deus não mudou isso quando veio Jesus. Deus sempre teve esse padrão. Olha o que ele fala: pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre e cujo nome é santo. Toma essa aí. Olha quem está falando. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Você pode dizer amém? Amém. Você entendeu o que esse texto está dizendo? O humilde e o contrito, ele é uma pessoa que vive mais reflexiva, assim, tem mais consciência de que ele é, mas ele não anda de cabeça baixa, sendo humilhado pelas pessoas, porque Deus está dizendo: eu vou dar novo ânimo para ele, e vou dar alento, vou dar conforto, vou dar resposta ao coração daquele que está contrito. Então eu posso andar numa condição onde eu reconheço sempre que o Senhor é o Todo-Poderoso, mas Ele não vai fazer eu andar de cabeça baixa, comendo o resto, porque Ele vai me dar ânimo, e vai cuidar do meu coração, para que eu desfrute do reino de Deus. Mas Ele não está com quem já está forte. Jesus falou: eu não vim para os sãos. E essa é a perspectiva do reino. Gustavo, então o reino de Deus é só de pessoa capenga? É só de pessoa sempre caindo aos pedaços? Não, o reino de Deus é pessoas que confiam em Jesus Cristo, que são cheias do Espírito Santo, que vivem nessa ousadia de fé, mas não andam independentes. Meu irmão, minha irmã, o problema de hoje é que nós achamos que podemos ser independentes de Deus, porque a gente faz algumas coisas crente. Não podemos ser independentes do Senhor. A pobreza de espírito mantém a gente dependente. Não vou pensar mais do que eu sou. A Bíblia vai falar isso. Não pense o homem além do que a condição que Deus deu para ele pensar sobre si. Então Deus não quer que você pense menos de você. Ele quer que você pense aquilo que Ele pensa sobre você. Se eu pensar de mim o que Deus pensa de mim, nunca serei orgulhoso. Mas se eu pensar um pouco a mais ou um pouco a menos, me sou orgulhoso. Porque quando eu penso menos do que Deus pensa de mim, eu me torno orgulhoso. Porque eu me torno dependente da aprovação das outras pessoas. Mas não é o tema de hoje. Sempre que alguém vê a glória de Deus, ocorre o mesmo efeito: queda do orgulho, quebra da autossuficiência e consciência da sua pequenez. Sempre, 100% dos casos registrados. Se fosse uma pesquisa científica, 100%. Não sinto, Gustavo, que o meu orgulho foi quebrado, então preciso encontrar Jesus. Eu estou falando isso para mim. Quantas vezes, gente, a autossuficiência bate a porta? Por isso que eu estou falando que a vida cristã é uma constância de arrependimentos. Eu preciso voltar, Senhor. Eu assumi o controle. Me tornei independente. Me perdoa, Pai. Estou abrindo mão, vou reparar, não vou sair dessa posição de te ouvir. Quebra a autossuficiência. E tenha consciência de que é pequeno. Gente, vamos ver na Bíblia, olha Gideão. Gideão, quando Deus chama, ele fala o quê? Eu sou o menor da casa do meu pai. Gideão tem várias outras implicações, que não dá para a gente tratar aqui. Mas Deus escolhe Gideão, porque ele é um homem que pode ser trabalhado, você entende? Gideão, o começo da história de Gideão é uma coisa, o final é outra. Ele é cabeça dura em vários momentos, como eu e você somos. Mas o Senhor continua, você está entendendo? Porque o Senhor nunca lança fora um coração contrito. Mas ao orgulhoso, a Bíblia fala que ele resiste. O que o Senhor faz com um coração orgulhoso? O que o Senhor faz? É o Senhor que resiste ao coração orgulhoso. Eu não preciso. Acho que eu sou uma pessoa boa mesmo. Não vai experimentar do reino. Esqueça. Não experimenta. Gustavo, então tem que acontecer uma coisa, tem que acontecer uma desgraça na minha vida para eu me arrepender então.
Bíblia fala que às vezes o Senhor ele vai quebrar os que são duros. A Bíblia fala também isso. Mas tem aqueles que achando que são bons vão terminar no inferno. Esses aí vai ser mais dolorido, né? Eu prefiro ser quebrado, não sei você. Mas você não precisa quase morrer para ser quebrado. Você não precisa enfrentar um câncer para ser quebrado. Você precisa ouvir a palavra de Jesus e falar: este homem que morreu por mim na cruz e me libertou dos meus pecados, é Ele que merece ser o Senhor da minha vida. E nisso nós nos rendemos, em resposta a Ele. Moisés se vê incapaz. Deus fala para Moisés: quem é você? Ele fala: quem sou eu para ir até o faraó? Davi, diante da presença de Deus, ele fala: quem sou eu, Senhor, para que venhas a mim? Isaías, depois da visão lá, Isaías 6 da glória, ele fala: ai de mim, estou perdido, porque eu vi o Senhor. E nenhum desses caras se ferraram, morreram. Porque o Senhor fala: eu vou mostrar para você o que eu sou, como Jesus fez com os discípulos, eu vou mostrar para vocês o meu reino, para que vocês vivam nele, nessa perspectiva do que é o meu reino. Pedro está lá, Pedro é ousado, confiante, impulsivo. Mas quando vê Jesus, lembra, ele fala: afaste de mim que sou pecador. Tanto lá na pescaria, depois quando Jesus vai atrás dele de novo, ressurreto. O Paulo, gente, Paulo é brilhante, capaz, extremamente competente. Mas depois de Cristo passa a se ver como insuficiente, dependente. Paulo literalmente tem que ficar cego para ver qual que é a verdade do reino de Deus. Deus faz Paulo ficar cego, para que quando caíssem as escamas dele, a Bíblia fala que enquanto ele estava cego, ele estava orando constantemente. E nesse quebrantar de Paulo, quando vem Ananias e fala com ele, e o chama de irmão, cai. E ele consegue reconhecer Cristo por quem Ele é. O que Jesus diz sobre isso? Jesus, Ele é o pobre de espírito, Ele é a referência, porque Ele dá uns exemplos para nós. Ele fala: por mim mesmo, nada posso fazer. Meus irmãos, só para você lembrar aqui, né, caso você não conheça, um spoiler: Jesus é Deus, tá? Jesus é Deus. E Ele sabe disso. Ele não é um super-herói que vai descobrir depois na jornada que Ele é super. Ele veio sabendo que Ele era Deus. E Ele diz: por mim mesmo nada posso fazer. Eu julgo conforme apenas ouço, e o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Isso é humildade de espírito. Então Jesus disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Jesus não é independente. Pois não falei de mim mesmo, pois não falei por mim mesmo para o Pai, mas o Pai que me enviou, me ordenou a dizer o que falar. Sei que o seu mandamento é a vida eterna, portanto o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são do Pai que me enviou. Jesus, mesmo sendo Deus, viveu dependendo do Pai, em oração constante, submissão completa. Humildade de espírito é a ausência total de orgulho pessoal, de autoconfiança e de independência. Meu irmão, minha irmã, nós somos uma igreja que trabalha em células. A célula só existe para a gente não ser independente. A célula existe para a gente aprender de Jesus uns com os outros e sair do modo autossuficiente. A célula quebra o nosso orgulho, porque lá nós temos que ser quem nós somos. Aqui a gente pode aparentar uma coisa, mas na célula alguém conhece o nosso nome, conhece os perrengues que a gente passa. Alguém que anda perto da gente, mesmo a gente sendo bagunçado. Célula não é uma estratégia para aumentar a igreja. Célula é um instrumento de fazer discípulos. Discípulos são dependentes uns dos outros. Tanto que quando Jesus faz, Ele envia eles de 2 em 2. Mas o que torna alguém humilde de espírito? Gustavo, como é que eu viro alguém humilde de espírito? Não é olhando para si mesmo,
não é fazendo exercício de autodepreciação, não é se forçando a ser humilde. Vou usar essa roupa porque está mais humildinha hoje. Vou andar com esse carro capengando, porque, né? Como é que eu me torno mais humilde? Olhando para Deus através de Jesus. É só Cristo que ensina a gente. Por isso que o Sermão da Montanha ele começa, presta atenção, o que eu vou falar a partir de agora, Jesus está falando, só pode desfrutar quem é humilde. Quem for orgulhoso não desfruta. Vocês são sal da terra e luz do mundo, vem logo depois, não vem? Quem quer ser sal da terra e luz do mundo? Mas primeiro tem que ser humilde. O sal é para ser usado por Ele. Não existe desfrutar do reino de Deus que comece dentro de nós sem nós nos esvaziarmos antes. E o que a religião propõe é isso, né? Façam assim, assim, você vai conquistar isso de Deus. Isso está errado, gente. Nunca mais seja enganado por isso. Se alguém falar que você tem que fazer algo para conquistar o amor de Deus, a palavra de Deus, eles estão mentindo para você. Jesus fala que aquele que ama obedece os mandamentos. E a Bíblia diz, nesse mesmo texto, Jesus fala, e aquele que me ama, eu e o meu Pai vamos vir e fazer morada dentro dele. Deus quer fazer fluir dentro de nós o rio de águas vivas. E para ilustrar, é só isso. Imagina João Batista. João Batista nasce 6 meses antes de Jesus. Ele tem uma promessa clara, vai preparar o caminho do Messias. Ele espera 30 anos para começar a viver isso, em preparação. Muitos desses anos ele passa no deserto. Mas por que você colocou a imagem de João Batista? Porque a Bíblia fala como João Batista se mexia. Alguém quer ser igual a ele assim, ó? Rejeitado pelo jeito que se vestia, por como andava no deserto. Mas o Filho de Deus, que não tem pecado, vai se batizar com ele. Jesus se batiza com quem ninguém dava moral. Jesus se põe numa situação de se batizar para o arrependimento, sendo que Jesus não precisava de arrependimento. Mas sabe por que Jesus se batiza? Naquele momento que Jesus se batiza, a Trindade é revelada. Uma voz se ouve do céu, Jesus é reconhecido como Filho e o Espírito Santo repousa sobre Jesus. Ele se batiza para revelar que Ele é Deus. E quem é o primeiro que vê isso? João Batista. E ele fala, eis está vindo aquele de quem eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias. João Batista era um homem humilde. E a humildade de João passa por ele ter uma longa obediência na mesma direção. Às vezes a gente oscila a nossa obediência, porque nos falta a humildade de falar, a tua palavra é melhor, Senhor. Eu vou permanecer nela. Se pobre de espírito, meu irmão e irmã, à disposição de obedecer sem colocar a si mesmo no centro. E nisso desfrutar do reino de Deus. A banda pode subir aqui. Ser pobre de espírito é saber que Deus do Pai é santo. É saber que só desfruta desse Pai quem é santo. É saber que a santidade do Pai foi derramada em Jesus. É saber que quando Jesus habita em nós, nós nos tornamos santos. Porque se esvaziar é um ato de santidade. Você pode repetir isso comigo? Se esvaziar é um ato de santidade. Por isso que a Bíblia fala em Hebreus 12, sem santidade, ninguém verá o Senhor. Normalmente fala de relacionamento, do reino, do rei do reino. Por isso que esse convite não é só para as pessoas que talvez nunca entregaram a sua vida a Jesus, mas é um convite para nós, com a maioria que somos aqui nessa manhã, que já conhecemos a Cristo. Imagina que amanhã viesse uma lei aqui em Atibaia, que falasse assim, ó, não precisa mais usar cinto de segurança. Está liberado. Você não vai ser multado se você não usar cinto. Tem um pessoal com certeza que não usa cinto aqui, mas vamos deixar essa parte de lado. A gente sabe que cinto de segurança salva a vida, sabe ou não sabe, gente? Foi comprovado várias vezes. Mas aí vem uma lei e diz o quê? Não precisa mais. Você ia parar de usar o cinto? Não. Por quê?
Porque eu conheço, eu sei dos seus benefícios, eu entendo que Ele me protege. Alguém nos enganou de que depois que a gente vira crente, a gente pode ser crente sem orar, sem ler a Bíblia, sem a intimidade do corpo de Cristo. E a gente acreditou. Se a gente não faria isso com cinto de segurança, por que a gente faria isso no relacionamento com Deus? Por isso que eu encerrei com esse texto sobre santidade. Eu quero ver Jesus, não sei você quer ver Jesus? Ser santo, como é que eu sou santo? Eu me esvazio. Como é que eu me esvazio? Eu me torno humilde. Eu não sou mais o centro, Senhor. Por isso você pode ficar em pé. Eu coloquei algumas perguntas aqui. Você pode fotografar, você pode pensar depois, você pode conduzir uma reflexão, talvez no seu tempo com Deus essa semana. Mas quando Jesus está falando no Sermão da Montanha, meus irmãos e irmãs, Ele está falando, ele não chamou um grupo, você sabia disso? Jesus não passou na Galileia, e nas regiões que Ele passou, Ele falou, povão, vamos lá, tem uma palavra para dizer para vocês. Foi isso que Jesus fez? A Bíblia fala que Ele saiu com os seus discípulos, e uma multidão o seguiu. E aí Mateus 5 fala que Jesus então senta e começa a ensinar aos seus discípulos, e a multidão está ouvindo, e um momento Jesus se direciona a elas. Alguns que ouviram, talvez falaram, custa muito, não vale a pena. Mas eu creio que nessa manhã eu estou falando com homens e mulheres que são discípulos de Jesus, amém? E esse ensino é para discípulos. Vejam o reino sendo humildes. Porque a gente tem que perguntar, Senhor, eu sou humilde e pobre de espírito? Meu irmão, minha irmã, eu quero te fazer essa pergunta, minha autoestima aumenta ou diminui quando eu penso na santidade de Deus? Eu fico feliz de saber que Deus é santo, eu falo, Deus é tão santo e eu estou tão pecador e eu tenho que me afastar dEle. Porque se nós temos essa segunda conclusão de que Deus é tão santo que eu tenho que me afastar dEle, nosso coração não é humilde o bastante para se jogar aos pés dEle e se quebrantar. Minhas orações revelam dependência ou autossuficiência? Senhor, abençoa os meus planos? Ou Senhor, eu quero saber quais são os teus planos? Eu não vou me mexer até o Senhor me dizer o que fazer. Eu passo mais tempo me analisando ou contemplando a Cristo? Tem muita gente que passa muito tempo se analisando. Ai, como é que eu sou? A minha aparência, como eu falo, se as pessoas gostam de mim ou não. Isso aí não dá em nada. Isso aí é só orgulho com outro nome. Como o João Alexandre diria, tudo é vaidade. Vaidade é pecado. E o Senhor está falando, aquele que se humilha debaixo da minha poderosa mão, esses serão exaltados. Você pode fechar os seus olhos, colocar as mãos sobre o seu coração. E o que está nessa manhã não é uma ameaça, tá, meu irmão, minha irmã? É um convite. Veja o reino dos céus a partir da humildade. Ore ao Senhor agora neste momento. Responda essas perguntas se for necessário. Se é algo que você precisa se arrepender, se arrependa. Preparei quarta-feira essa mensagem, passei os outros dias me arrependendo de tantas coisas no meu coração. Mas antes mesmo da gente cantar, eu vou pedir para a banda segurar. Eu vou pedir que você ore ao Senhor agora. Porque às vezes a gente se empolga de cantar e aí a gente não faz a nossa oração. Isso é algo que você dizer, se arrependa ao Senhor. Pai, tem faltado humildade com relação a isso, nesse tratar, nesse pensar. Tenha o seu tempo com o Senhor agora. Eu não vou orar agora aqui no microfone, mas tenha o seu tempo com o Senhor enquanto os instrumentos ministram. Não perca essa oportunidade. O reino de Deus está à porta. Não tem motivo para não desfrutarmos dele.
seus olhos fechados. Eu quero ler para você as recompensas que eu e você teremos quando nós escolhermos andar em humildade. Quando vocês andarem em humildade, o reino dos céus pertence a vocês. Quando vocês andarem em humildade, vocês serão consolados. Quando vocês andarem em humildade, vocês herdarão a terra, ou seja, a terra trabalhará e trará frutos e benefícios a vocês. Quando vocês forem humildes, vocês serão saciados na fome e na sede. Quando vocês forem humildes, vocês serão tratados com misericórdia. Quando vocês forem humildes, vocês verão a Deus. Quando vocês forem humildes, vocês serão chamados de filhos de Deus. Quando vocês forem humildes, vocês vão ser felizes. Quando passarem por zombaria, perseguição, ou contra outros mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito, vocês vão se alegrar, porque existe para vocês humildes uma recompensa no céu. Senhor, nessa manhã nós sabemos que podemos aprender de Ti, Jesus. E nessa manhã colocamos os nossos olhos atentos a Ti, Jesus. Quebra o nosso orgulho, Senhor. Quebra a nossa independência de acharmos que podemos fazer algo longe de Ti, à parte de Ti. As coisas boas que fazemos, se não vier de Ti, Senhor, são nada, Senhor. É muito mais poderoso Te obedecer, Senhor. É muito mais recompensador Te obedecer, Senhor. É uma vida de muito mais alegria se Te obedecermos, Senhor. Por isso derrama e transforma o nosso coração a ponto de nós desejarmos e ansiarmos sermos obedientes a Ti, Senhor. Não é uma obediência com troca não, Senhor. É uma obediência por prazer, porque o homem e a mulher que é humilde, eles não se movem sem a voz do Senhor. O homem e a mulher humilde depende da palavra e lê ela, medita nela de dia e de noite, para que seus pés não se desviem nem para a esquerda nem para a direita. Aqueles que são humildes, Senhor, eles não deixam de Te adorar, de Te celebrar, Senhor, de Te prestar culto, porque sabe que não há nada nessa terra mais recompensador do que a Tua presença, Senhor. Pai, nessa manhã, cumpre a Tua palavra, quebra os corações orgulhosos, que hoje estão decidindo se submeter a Ti, Senhor. Mas como a Tua palavra diz, o Senhor vai resistir aos orgulhosos. Mas que nós não sejamos encontrados assim nessa manhã, mas sejamos encontrados quebrantados pelo Seu amor, quebrantados pela Sua graça, quebrantados pelo que o Senhor Jesus fez na cruz por nós. Dá-nos um coração igual ao Teu, meu Mestre. Dá-nos um coração disposto a obedecer e cumprir todo o Teu querer. Dá-nos um coração como o Teu, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmão, minha irmã, que você tenha nessa semana uma grande ousadia, porque é ousado viver independente de Deus, viu? É uma atitude de muita coragem viver dependente de Deus. E com muito amor, vá para uma célula. Comece esse ano fazendo parte do corpo de Cristo. Desfrute do reino junto com outros irmãos e irmãs, imperfeitos como você e eu, mas que amam a Jesus. Amém? E nós vamos ver o reino de Deus na nossa família, amém? Nós vamos ver o reino de Deus na nossa cidade, nós vamos ver o reino de Deus no nosso trabalho, nas pessoas que estão perto da gente, porque o reino é dele, e se nós obedecermos, vai transbordar isso. Fala para a pessoa do seu lado, essa semana vai transbordar o reino de Deus em você.
porque você vai ser humilde, que você vai obedecer ao Senhor. Deus abençoe você. Tenha uma ótima semana, cheio da presença e da graça do nosso Deus.